Oi, Carol. Oi, Sérgio. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Territórios Resilientes. Eu sou Carol Guimarães, cientista social e urbanista, com uma longa trajetória em desenvolvimento sustentável. Olá para vocês. Eu sou Sérgio Andrade, empreendedor socioambiental e especialista em gestão pública, desenvolvimento, sustentabilidade. Aqui a gente não promete soluções fáceis, mas sim um olhar honesto, pragmático sobre como podemos fortalecer nossos territórios para um futuro mais resiliente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olê, olá para você que acompanha mais esse episódio do videocast Territórios Resilientes. E na conversa de hoje nós vamos falar sobre mobilidade social no Brasil ou sobre a falta dela. Afinal, como as pessoas melhoram de vida por meio do trabalho, da educação, ou seja, do acesso a oportunidades. E também significa falar sobre desigualdade, políticas públicas, mas principalmente sobre inclusão social e desenvolvimento econômico. Mas, como você sabe, nós temos aqui o compromisso de tratar desses assuntos sob a perspectiva dos territórios, como toda essa discussão, portanto, aterrissa na prática, no bairro, na quebrada, no município, na sua região. E não vai faltar assunto difícil para conversar aqui com o nosso convidado, e já já vocês vão entender por que que ele é tão importante, tão especial nesse debate sobre mobilidade social. E chega aqui de palavrório. Seja muito bem-vindo, Vitor Neia. Olá, Sérgio. Eu que agradeço pelo convite. Vai ter bastante assunto aqui na nossa conversa. Em nome da Fundação Grupo Volkswagen, muito obrigado por nos ter aqui. Vou te apresentar, Vitor. Ele tem uma experiência que a gente gosta muito, uma experiência de muitas cadeiras, muitos lugares, né? Ou seja, permite compreender problemas difíceis aqui sobre várias perspectivas. O Vitor é historiador, mestre em História Social pela USP, tem MBA em Gestão de Negócios também pela USP, além de diversas formações internacionais, é autor de trabalhos vencedores do Prêmio Aberge aqui de São Paulo e do Prêmio AEA de Meio Ambiente. Ele é executivo com 16 anos de experiência em responsabilidade social corporativa, investimento social privado e relações institucionais. E atualmente, como ele disse, ele é diretor-geral da Fundação Grupo Volkswagen, responsável pelo investimento social brasileiro do maior grupo automotivo do mundo. Ele também é autor da coluna Prosperidade Socioeconômica, Mobilidade Social em Ação, no Observatório do Terceiro Setor. Eu queria já passar a bola para você, né? Exatamente com esse chapéu que vocês, na Fundação Volkswagen, assumiram recentemente, né? Vocês é, abraçaram uma causa absolutamente relevante, desafiadora, como a gente já conversou em outros momentos, e ainda mais pensada, né, sobre a perspectiva de uma fundação privada, né, que é a causa da mobilidade social. É um tema complexo, que aborda essa questão do mundo do trabalho, da sociologia. Eu queria que você contasse um pouco aqui para os nossos televidentes, nossos ouvintes, que como é que foi essa trajetória, como é que vocês assumiram esse grande desafio na fundação. A Fundação é uma fundação de quase 50 anos, então nós comemoramos agora em 2025 46 anos de história. É uma das primeiras fundações empresariais que nós temos, a primeira da indústria automobilística aqui no Brasil. E por muito tempo a Fundação, né, seguindo o que ainda hoje costuma ser a predominância nas fundações e institutos empresariais, investiu em educação básica, né? Então, a Fundação ela nasce com esse propósito, inicialmente voltado para o nosso público interno. A Volkswagen, na época, ainda tinha uma grande deficiência em termos de escolaridade dos funcionários, então a fundação ela administrava escolas dos antigos primeiro e segundo graus aqui dentro das nossas plantas. E depois, com o passar do tempo, a mudança do cenário do próprio colaborador e do Brasil, da sociedade civil como um todo e do terceiro setor, desde os anos 2000, a fundação atua exclusivamente para as comunidades. Só que por muito tempo, Sérgio, a gente tinha uma estratégia um tanto dispersa, mesmo em educação básica. E aí, quando eu falo dispersa, não só do ponto de vista temático, então a Fundação apoiava projetos de formação de professores, de aceleração da aprendizagem, educação inclusiva para crianças com deficiência e assim por diante, mas do ponto de vista geográfico. Eu acho que território vai ser um tema que a gente vai discutir bastante aqui, né? Não é à toa que essa é a temática do nosso podcast, mas a gente decidiu, principalmente depois da pandemia, que era a hora de rever a nossa estratégia.
a pandemia para nós, ela escancarou como a fundação estava distante dos territórios mais vulneráveis que estavam basicamente do lado onde nós tínhamos operações do grupo Volkswagen aqui no Brasil. Estou falando de 4 estados, 8 municípios, no sul, no sudeste e no nordeste. E no momento da pandemia nós percebemos que nós não tínhamos mecanismos nem de diálogo, nem de operação de programas e projetos nesses territórios do chamado entorno, né, que é um conceito que eu não gosto muito, mas das próprias comunidades onde as fábricas estavam e estão inseridas. E a partir daí isso motivou uma reflexão interna profunda, que começou revendo a governança da fundação, passou por uma revisão de estratégia, e durante essa revisão de estratégia, nós decidimos ter a mobilidade social como causa prioritária. Em diversos países, o Brasil não é uma exceção, a falta de mobilidade ela tem sido um problema político, né? Tem sido, inclusive, questões na Europa, questões aqui no Brasil, né, em que a falta de oportunidade, por exemplo, para a classe C, gera ressentimento social, gera frustração, e, portanto, eu queria entender um pouco como é que vocês compreendem esses enormes desafios para promover mobilidade social nos dias de hoje, né, no Brasil, especialmente. Antes de entrar nessa questão em específica, é importante delimitar um pouco onde a fundação atua na mobilidade social, né? Porque se a gente pensa em mobilidade social, a gente também está falando de superação da pobreza, de concentração de renda, então são sempre conceitos que estão muito conectados. E a gente sabe, né, isso é um debate internacional, como você bem disse, que a pobreza ela é multidimensional. Então, não é só com uma estratégia ou com um tipo de intervenção que a gente vai contribuir para a redução da pobreza. Porém, pensando aqui do nosso lugar de uma fundação empresarial, de um ente limitado do setor privado, do terceiro setor, nós decidimos priorizar uma das alavancas que, ao nosso ver, e pelos estudos que a gente fez e continua fazendo, é uma alavanca-chave para que a gente acelere a mobilidade social aqui no Brasil, que é a questão da renda. Então, geração de renda, para nós hoje é o recorte de mobilidade social que a fundação mais atua. Mais da metade da população mundial ela vive em situação de pobreza. Então, como que a gente olha para isso a partir de uma lógica de mobilidade ou de imobilidade social? Mas no Brasil a situação ela não é diferente, né? Então, a gente tem visto, saiu semana passada, pelo menos eu tomei conhecimento na semana passada de um estudo que foi feito pelo Fiscal Data, com base nos dados mais recentes das declarações de imposto de renda pessoa física, e a gente vê no Brasil, do ano passado para cá, que a faixa do 0,01% da população, ela detém mais de 20% da riqueza do país. Então, isso vem se acelerando, a renda dos mais ricos, do 1% mais rico, ela vem crescendo num ritmo muito maior do que a maioria da população. Então, esse é um desafio, é um ponto estratégico quando a gente pensa na questão de combate à pobreza e de mobilidade social, porque como a gente contribui para reverter esse cenário para que a gente tenha um desenvolvimento de fato inclusive e sustentável no longo prazo. Então, a gente vem encarando esses desafios e a gente percebe como isso, né, a questão da concentração de renda tem impactado politicamente, não só o Brasil, mas outros países, né? A gente vê Sim. muito hoje, principalmente nas comunidades onde nós estamos, quase um desalento em relação à política pública, né? Há uma expectativa diferente sobre o que é riqueza, o que é crescimento, o que é mercado de trabalho. Nós temos aí muito forte a discussão sobre o empreendedorismo, né, que é um tema que a Fundação também atua, mas de que forma que a comunidade, que a população brasileira enxerga o empreendedorismo, né, não como uma via que acaba reforçando a precarização do trabalho, a exploração do trabalhador, mas como isso pode ser de fato um mecanismo de inclusão produtiva. Então, a gente vê que empreendedorismo também é um conceito em disputa, um conceito em debate. A questão da própria CLT, né, que é algo que a gente tem ouvido muito que os jovens hoje não querem mais CLT, mas será que CLT que é essa? Que emprego que é esse? Será que o que o jovem não quer é a CLT ou são empregos precários, jornadas exaustivas, salários baixos? Então, eu entendo que a questão da concentração de renda e da mobilidade ou da imobilidade social, ela tem pautado muito o debate público, o debate político, e a gente vê uma disputa de narrativa dos dois lados. Você tratou de um tema, de uma perspectiva muito interessante, que é o território, né? Quer dizer, que é o nosso olhar aqui no podcast. Recentemente lançada
essa ferramenta chamada Mapa da Mobilidade Social, ela mostra como o CEP realmente importa, né? Como você nascer, né, em uma cidade com mais recursos ou numa família, né? Quanto maior a renda dos pais, o futuro dos filhos está determinado, né? A chance de ascensão social ela é fundamental. Eu acho que aí a gente tem uma questão muito interessante, né? O CEP importa. Por isso eu queria entender, vocês que têm uma relação muito forte com os territórios, né? Esse entorno, né, das operações, como você percebe o caminho, né, para oferecer condições para mobilidade social, para superar a pobreza e exclusão nesses contextos, né, em que há, de fato, maior vulnerabilidade social? Sérgio, a questão do território, ela tem sido, na verdade, central para a estratégia da Fundação. Porque quando nós decidimos, né, abraçar a mobilidade social como causa, a partir também de um legado que já vinha, a Fundação, além da educação, já vinha fazendo projetos de qualificação profissional, de incentivo ao empreendedorismo, mas não com essa intencionalidade, com a complexidade de olhar para uma causa como essa. Mas uma primeira hipótese que nós tínhamos quando nós desenhamos a nossa estratégia é como é que eu vou medir, e aí que é uma dor e um calcanhar de Aquiles do terceiro setor como um todo, o impacto das minhas ações, das iniciativas que nós apoiamos, sem uma delimitação geográfica. Porque é muito complexo você atuar na mobilidade social. Olha o tanto de coisa que nós falamos aqui em poucos minutos. E nós somos uma fundação, nós não somos o poder público, enfim, nós temos uma limitação do ponto de vista orçamentário, de recursos de todos os sentidos, e nós temos um compromisso com a sociedade civil de entregar resultado. E resultado, no caso de uma fundação, é impacto na ponta, é transformação de vidas. Então, a nossa estratégia hoje, ela parte do pressuposto que, para que a gente possa entregar mobilidade social no âmbito daquilo que a Fundação é capaz de oferecer, nós precisávamos delimitar a nossa estratégia geográfica de atuação. Então, por isso que hoje nós decidimos priorizar os territórios onde nós temos operações do grupo Volkswagen aqui no Brasil. Então, são 8 municípios. Dentro desses 8 municípios, nós fizemos diagnósticos que foram desde o levantamento de dados, como dados do CadÚnico, IDH municipal e outras bases de dados públicas, até cartografias sociais nos territórios especificamente, então, dados primários e secundários desses territórios, porque mesmo pensando que 8 municípios são mais fáceis de lidar, ainda assim a abrangência é muito grande, pensando que nós estamos em municípios como São Paulo, Salvador, São Bernardo do Campo, são todas aí metrópoles, né? Então, o problema ele só mudaria de dimensão, mas ele continuaria lá. E aí, dentro desses municípios, a partir dessa escuta das comunidades, da própria sociedade civil, do poder público, de outras empresas e assim por diante, nós decidimos priorizar 3 comunidades. Não significa que nós não temos ações nos 8, mas essas 3 comunidades são aquelas que recebem mais investimento, onde a nossa estratégia de mobilidade social ela se concretiza num aspecto mais integral. Então, foi a primeira decisão que nós tomamos. Os projetos e programas apoiados ou realizados de mobilidade social da Fundação Grupo Volkswagen vão acontecer nessas comunidades, porque aí eu consigo construir vínculo, eu consigo firmar um compromisso de longo prazo, a comunidade não vai sentir que é mais um projeto que chega, vem, fica um ano, depois vai embora, porque como é que eu entrego mobilidade social, Sérgio, em 1, 2, 3 anos? Não entrega, não existe. Seria uma falácia da nossa parte falar que a gente consegue entregar, medir e o mais complexo, sustentar a mobilidade social numa comunidade num curto espaço de tempo. Não à toa, nossa estratégia é por década e não à toa nós temos territórios específicos para que de fato a gente construa com a comunidade, que isso é algo bastante importante que nós temos aprendido muito. Não dá para ser aquele terceiro setor do passado em que você levava soluções de prateleira, achava que você tinha todas as respostas para as dores da comunidade, sem ouvir, sem trazer para construir junto, e principalmente sem olhar pelo lado da potência e da vocação, e não apenas só da falta, da carência, da necessidade, que o nosso viés de olhar para territórios mais vulnerabilizados tende a ir sempre para esse caminho. Então tem sido um aprendizado, uma construção importante. Como vocês medem, né, esse progresso, né, o tempo 1, o tempo 2,
Como é que vocês constroem essas medidas, né, para avaliar o próprio resultado da mobilidade, da transformação? Bom, uma primeira coisa que a Fundação fez e que guia o nosso mapa, a nossa bússola, foi desenvolver uma teoria da mudança, né? Então, a gente sabe que para o terceiro setor isso é algo jamais consolidado, jamais conhecido. Não diria que é tão difundido como deveria, mas é uma ferramenta de planejamento importante e é basicamente um mapa, o guia que vai nos dizer aonde queremos chegar, como faremos para chegar e como vamos medir esse percurso. Excelente. Então, a Fundação ela desenhou uma teoria da mudança que acompanha esse planejamento de décadas. Nós temos um portfólio de programas e projetos pensados e construídos de acordo com a realidade de cada comunidade onde nós estamos presentes, que obviamente se conectam numa estratégia né, ligada à teoria da mudança, mas que respeita os tempos e as realidades de cada território. Tem território que está mais preparado para receber um projeto, tem território que ainda precisa de outras construções, então a gente também modulou no tempo e no espaço aquilo que nós vamos fazer, e para isso é necessário muita paciência, Sérgio, principalmente fundações empresariais, e eu tive aqui a sorte de ter um conselho que nos deu esse espaço, porque é tempo. Tempo é um ativo fundamental quando a gente pensa em impacto social. Tempo no sentido, inclusive, de que a Fundação ficou praticamente um ano pensando e reescrevendo toda a nossa estratégia, com os projetos mais pontuais sendo realizados no território, mas com espaço para que o time pudesse parar, pensar, se reorganizar, porque imagina discutir tudo isso ainda com a rotina acontecendo. Então a gente precisou também desse tempo interno, dessa pausa, para que a gente pudesse olhar tudo isso. E a partir da teoria da mudança, nós estamos na fase de construir o nosso plano de monitoramento e avaliação. Então, a ideia aqui é que a gente meça não somente os indicadores de atendimento e de resultado, mas principalmente os indicadores de impacto. E é aqui a importância da gente ter delimitado não só a geografia de onde nós estamos, mas o enfoque de mobilidade social que nós vamos dar. Renda. Porque aí eu consigo medir o impacto que a minha estratégia teve na vida daquelas pessoas, quanto eu transformei aquelas pessoas. Então, hoje, basicamente, a gente tem medido renda como indicador de impacto, e aí não só a geração de renda, porque isso é algo um pouco mais fácil, no sentido de que se eu pego uma pessoa que não tinha renda e ela passa a ganhar um salário mínimo, olha que salto gigantesco eu teria no meu indicador. Mas a pessoa manteve a renda depois de uns anos. Essa renda continuou a prosperar, ela de fato está se movendo socialmente. Então a renda não é só nesse sentido de para onde começou e para onde foi, mas ela se sustentou, ela se incrementou, por isso essa estratégia de década é importante. Eu queria trazer aqui, colocar mais um elemento aqui na nossa discussão que impacta, né, bastante no debate sobre mobilidade social, que é a transformação tecnológica, né? E nós vivemos num furacão, não é, Vitor? Grandes transformações, inclusive na indústria automobilística, que vocês operam, reorganização de cadeia produtiva, você falou aí de tarifaço e tantas coisas do nosso debate atual. Como é que esses assuntos, na sua percepção, nas estratégias que vocês têm pensado, impactam nessa questão de mobilidade social? Eu vejo em dois sentidos, Sérgio. Primeiro, obviamente, a gente tem falado muito da economia do futuro, empregos do futuro. Não sei se eu posso dar um spoiler aqui, mas já vou dar. Junto com a agenda pública, inclusive, a gente está preparando uma publicação exatamente sobre esse tema. Mas transformações tecnológicas sempre aconteceram. Obviamente, a velocidade das que a gente está vivido hoje, ela é muito mais rápida, e eu acho que a disrupção daquilo que vai vir também é muito mais significativo, né? A gente tem falado de inteligência artificial, há 2, 3 anos parecia uma coisa assim de ficção científica. Hoje nós usamos sem nem perceber. Pois O é. nosso WhatsApp tem ferramentas de inteligência artificial, o Google tem ferramenta de inteligência artificial. Então é algo que faz parte do nosso dia a dia. Só que eu acho que o grande ponto desse debate a gente tem discutido com outras organizações que trabalham com inclusão produtiva, como a Fundação Arimax, inclusive junto com o ITS do Rio de Janeiro, nós estamos desenvolvendo um estudo justamente sobre o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, mas um ponto que eu sempre gosto de trazer não é só sobre as mudanças em si,
mas como nós não deixamos para trás as populações mais vulnerabilizadas, porque eu acho que esse é o X da questão. Porque as mudanças vêm, elas acontecem, a indústria se adapta, a sociedade se adapta, mas cada onda de mudança tecnológica vai deixando um contingente ainda maior de pessoas de fora, que a gente está num ponto de virada importante, que a gente vai precisar, obviamente, acompanhar muito de perto, se preparar para ele, ainda mais organizações como nós que trabalhamos com inclusão produtiva e qualificação profissional, mas sem esquecer do impacto social que isso gera. Eu acho que para mim essa é a chave de tudo. Nós estamos falando de transformações que, de alguma maneira, são contraintuitivas, né? No sentido que a gente vê um aumento de formalidade, trabalhos que, de certa maneira, são precários, né? Então, tem uma percepção geral, né? Não só no Brasil, mas no mundo, de que há uma perda, né? De empregos de qualidade, né? A classe média não tem mais aqueles empregos, tem mais dificuldade, né, em ingressar em empregos de qualidade. A OIT, né, fala, né, dessa preocupação com a geração de empregos de qualidade. E você aponta aí oportunidades, Vitor. E eu queria entender nessa perspectiva que você nos trouxe, né, de políticas industriais, verdes, investimentos que vão trazer esses empregos do futuro. Como é que você vê essa criação desses empregos de qualidade? De onde eles virão? Como é que a gente vai incluir esse contingente tão significativo que... A lógica do emprego é algo interessante de ver, né? Porque o Brasil está em taxas mínimas, se você olhar ali o dado do IBGE, mas se você abre esse dado, o que tem crescido muito são os empregos informais, né? Então, você foi perfeito quando você traz que estamos em níveis baixos de desemprego, mas que qualidade de emprego é essa que nós estamos falando aqui no Brasil? Historicamente, os melhores empregos sempre estiveram na indústria. A gente sabe disso, não estou falando porque nós somos uma fundação ligada à indústria, mas os melhores salários, que exigem mais qualificação, com mais estabilidade, pelo menos por muito tempo foi assim, e a indústria ainda segue sendo, apesar de todos os desafios que ela enfrenta, um porto seguro importante quando a gente pensa nisso. E é, na minha percepção, uma das chaves, né? Como que o Brasil, e a gente tem planos do governo federal, no sentido da nova indústria Brasil. A gente tem uma série de políticas públicas estruturantes, que eu acho que isso é fundamental, né? A gente pensar políticas públicas estruturantes de longo prazo, políticas de Estado e não políticas de governo, que garantam um ambiente produtivo adequado para que o Brasil prospere no sentido que nós não sejamos para sempre apenas um produtor, um exportador de commodities, que obviamente é algo extremamente significativo e importante para a nossa economia, mas nós, enquanto país, temos potencial de fazer e de entregar e de produzir muito mais nesse sentido. Por isso que, trazendo para a realidade da Fundação, a gente acredita muito na importância do poder público para o debate de mobilidade social. Um dado que eu sempre gosto de trazer, Sérgio, que eu acabei não trazendo, mas para as pessoas entenderem o tamanho do buraco quando a gente está falando. A OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne basicamente as economias mais ricas do mundo, ela fez um estudo em 2018 chamado O Elevador Social Está Quebrado. E o Brasil, ele foi colocado num ranking de 30 países em penúltimo lugar em mobilidade social. Demoram 9 gerações para o brasileiro mais pobre atingir a classe média. A gente está falando de algo de 200 anos. Ou seja, não existe mobilidade social no Brasil. Basicamente, não existe. Por outro lado, como é que eu garanto, no caso de uma fundação que trabalha com inclusão produtiva, que o ciclo de inclusão produtiva seja completo se eu não tenho emprego? Porque inclusão produtiva ela só se efetiva a partir do ingresso no mercado de trabalho. Inclusão produtiva não é só uma qualificação profissional, um diploma que a pessoa vai colocar ali na gaveta e não vai servir para muita coisa. Ela é um ciclo completo. Então, ela se efetiva a partir do ingresso e da manutenção da pessoa no mercado de trabalho. Sim. Seja via empreendedorismo, seja CLT, enfim, nos diferentes formatos possíveis. Por isso que a Fundação ela tem atuado muito com as prefeituras dos municípios onde nós estamos, para garantir que o ambiente econômico do município ele seja propício para o desenvolvimento social. Como é que vocês estão fazendo acontecer na prática? Nós temos uma trilha de empregabilidade. Hoje nós não vemos mais a nossa estratégia de empregabilidade a partir de um projeto isolado. Ela se concretiza numa trilha, que é uma trilha de 4 anos, voltada a jovens de 15 a 29 anos, das comunidades em situação de vulnerabilidade que a Fundação tem como prioritárias e com recorte principalmente para gênero, então prioridade para meninas e mulheres, raça,
prioridade para pretos e pardos, e outras deficiências, principalmente a questão da comunidade LGBT, né? Então, muita gente fala, mas por que a Fundação decidiu fazer esse recorte? Isso é moda, enfim. Não vou nem entrar no debate da polarização que se tem em torno disso, mas são dados. O Brasil, ele é um país onde a desigualdade dessas 9 gerações que eu trouxe que demoram para atingir a classe média, ela ainda é muito mais acentuada se a gente olha para o marcador de raça e gênero. Então, se a gente tem uma intencionalidade, ponto de vista de estratégia, isso aqui é estratégia, de olhar para os grupos minorizados, a gente está atuando com aqueles que são o público-alvo, que tem que ser o público-alvo de uma fundação, que são as pessoas em situação ainda mais de vulnerabilidade. Então, a gente tem um recorte intencional, estratégico e claro de público-alvo. Então, a gente está olhando para o jovem, nesse caso específico, né, nessa trilha específica, para o jovem, preto e pardo, especialmente mulheres, mulheres trans, comunidade LGBT, pessoas com deficiência. Isso está na estratégia da Fundação, porque tem dados abundantes que provam que, mexendo nessa fatia da população, a gente acelera a mobilidade social de uma comunidade inteira. Então, isso aqui é só uma parte para entrar no nosso projeto em si. A nossa trilha de empregabilidade para a juventude, ela começa com um projeto chamado Autonomia. Ele é um projeto de entrada, uma porta de entrada. Ele foi concebido e ele é executado eu vou dar o exemplo de São Bernardo, mas a ideia é que ele se expanda para os demais territórios nos próximos anos, tá? E que ele começou por aqui, então aqui ele está mais maduro, o ciclo está mais redondo. Então eu vou dar o exemplo daqui, mas não se limita aqui. Ele acontece em parceria com uma organização social de base comunitária da comunidade. Então, essa organização, chamada Associação Padre Léo Comissário, ela é responsável por uma formação inicial de um semestre para esses jovens, voltada à informática básica. Então, aqui eu estou falando já de uma profissão do presente, que é tecnologia da informação. Então, nós decidimos, nessa trilha completa, focar em um mercado, que é um mercado que nós sabemos que entrega em todos os municípios onde nós estamos, tem demanda por mão de obra, paga bons salários, ou seja, é um investimento em mobilidade social que, de fato, a gente vai ver se efetivar ao final dessa trilha. Então, intencionalmente, nós decidimos frisar e focar em tecnologia da informação. Nós temos uma bolsa auxílio, e isso foi extremamente importante. Então, esse jovem, ele está na escola, no contraturno ele frequenta a autonomia e ele recebe uma bolsa auxílio de meio salário mínimo nessa primeira etapa, porque a gente sabe que existe, principalmente nas comunidades mais vulneráveis, uma pressão natural da família para que o jovem comece a trazer dinheiro, trazer dinheiro para casa. Então, a ideia é que a gente não perdesse esse jovem por conta da necessidade de trabalho. Então, ele tem uma bolsa, ele recebe, e a turma que se formou agora no primeiro semestre, Sérgio, foi 0% de evasão. Os 32 que entraram, os 32 se formaram, e nos meus quase 20 anos de terceiro setor, não só aqui, mas em outras organizações, eu arrisco dizer que eu não me lembro de um projeto de qualificação profissional, de formação profissionalizante, que não teve um desistente ao longo do percurso. Uau. Então, esse jovem, ele conclui essa primeira etapa de 6 meses de autonomia, e aí ele tem uma janela de decisão, que eu acho que é importante. A gente precisa, não é para tutelar o jovem. Janela de decisão, interessante. A janela de decisão. O que isso significa? Nós temos um projeto chamado Match de Vagas, ou seja, tem uma consultoria especializada em públicos diversos, que ela faz a preparação do jovem para o mercado de trabalho, como se portar numa entrevista, o currículo, enfim, aquela cartilha básica. Ela faz a conexão com vagas de emprego e ela prepara a empresa para receber esse jovem. Então, a gente tem esse trabalho, só que o jovem ele tem a possibilidade de escolha. Se ele quiser ir para o mercado de trabalho ou quiser empreender, ele tem essa janela de oportunidade. Senão, ele continua na nossa trilha de empregabilidade, que seria o próximo step, um curso de qualificação profissional. Que aí ele acontece em parceria com o Senai. Então, o Senai é um parceiro histórico da indústria. Então, aqui ele é um diploma mais robusto, que a gente sabe que ele é valorizado pelo mercado. E o jovem, ele começa a acessar, Sérgio, um outro mundo, que não é o mundo daquela comunidade. Ele tem ali 1 ano de curso de qualificação profissional, num projeto que a gente chama de Start Code. O que é Code? Code vem de codificação. Então, ele é um curso que ele é pensado para programação e desenvolvimento de sistemas, que já traz módulos de Power BI, marketing e inteligência artificial, porque a gente sabe que daqui a um pouco
a inteligência artificial vai começar a substituir os programadores, já está em alguns contextos, então não adianta a gente investir numa formação que vai ficar obsoleta daqui a pouco tempo, esse jovem volta para a situação de desemprego. Então ele tem esse 1 ano de curso no Senai, é segunda a sexta-feira, então é um comprometimento maior. O Senai, ele está ali com o jovem 3 dias por semana, fazendo a parte de formação, tanto técnica quanto socioemocional, mas 2 dias por semana esse jovem fica na comunidade, ele vai para aquela organização, para a associação do território, porque aquela associação, ela continua fazendo acompanhamento psicossocial. Dentro desse ciclo, a bolsa sobe para 1 salário mínimo, até porque a gente entende que o jovem está mais velho, a pressão da família aumenta, ele vai precisar se deslocar até o Senai, tem transporte, tem alimentação, então a gente expande o tamanho na bolsa, ele tem aí 1 ano de formação. Terminou esse 1 ano, de novo aquela janela de escolha. Se ele quiser ir para o programa, para o match de vagas para o mercado de trabalho, ele tem essa possibilidade, a fundação vai dar todo esse apoio, ou ele tem a possibilidade de continuar estudando. Por isso que eu falei que é um programa de 4 anos, porque o que a gente oferece no último módulo é uma graduação. Então, se o jovem quiser continuar na trilha, nós oferecemos uma bolsa integral com o Senai, dedicada só para essa turma, de um tecnólogo em ciência de dados, então curso de graduação tecnológica, com essa mesma lógica, bolsa de estudo, acompanhamento psicossocial e assim por diante. E aí sim, quando ele termina a graduação, aí a janela de saída é o mercado de trabalho, se assim quiser, ou empreendedorismo, e o match de vagas está ali também nesse finalzinho para poder apoiar. Então, Sérgio, ele é um programa que pega esse jovem, às vezes, de 15, 16 anos, no ensino médio, oferece até a formação superior, se assim ele desejar, tem todo acompanhamento psicossocial, porque a gente não entende inclusão produtiva desconectada de assistência social, isso é um ponto importante. Muitas vezes são áreas que são vistas de forma separada, o mercado de trabalho é uma coisa, assistência é outra. Não, precisam caminhar juntas para fazer sentido, principalmente quando você fala de uma população em situação de vulnerabilidade. E ao longo do percurso, e aqui a importância de pensar a sinergia com outros atores, a gente dialoga com as marcas do grupo, com a cadeia de fornecedores e com o próprio poder público para fomentar oportunidades de emprego desse nosso match de vagas. Uma turma anterior, para você ter uma ideia, ela foi 100% contratada pela Volkswagen do Brasil. Então, esses jovens, eles viraram aprendizes da montadora, com carteira assinada, participação nos lucros, plano médico. Eu ouvi de muitas mães que só o plano médico, na lógica delas, estava suficiente, porque nunca ninguém da família tinha tido convênio. Mas você vê o impacto também que a cadeia, que o grupo, que o ecossistema onde a gente está inserido pode ter dentro da estratégia da fundação. Então, sempre conectando, trazendo essas sinergias e garantindo uma trilha de longo prazo com escolha que, de fato, vai incentivar a mobilidade social, não vai ser algo pontual que, no fim, vai frustrar ainda mais esse jovem e não garantir que ele tenha inclusão produtiva no fim do dia. Agora eu queria te trazer outro desafio, né? Nós temos aqui, já para finalizar aqui a nossa conversa com chave de ouro, porque você, já vi que você é especialista em coisas difíceis, queria te colocar numa outra situação, né? Agora com o chapeuzinho de um gestor público, né? É uma dinâmica que nós fazemos com os nossos convidados, convidadas. Eu queria que você se imaginasse agora, Vitor, como um gestor de uma cidade, de um município de porte médio, 150 mil habitantes, que tem uma dependência de uma grande indústria, podemos imaginar até o setor automotivo, né, nessa equação, que enfrenta o que o mundo tem enfrentado, né, que é essa mudança de localização de plantas, de fábricas. Então, fechou ou está para fechar uma grande planta fabril nessa cidade. E você sabe, né? Vai levar a desemprego, vai levar, impacta, né? Realmente, significativamente na vida das pessoas. Eu queria entender, pensando um pouco nesse papel, né, do gestor, que estratégias você tomaria do ponto de vista de diversificação econômica e para trabalhar a mobilidade social para que isso não seja impactado ou duramente impactado nesse território. Super fácil. A gente tem visto, inclusive, que isso
um caso hipotético, né? Infelizmente, nos últimos anos, grandes indústrias automotivas, inclusive, acabando fechando as fábricas, e a gente sabe que o impacto, principalmente para os municípios médios, é bem grande. Sérgio, se eu fosse um gestor público, ou se eu pudesse dar uma sugestão para um gestor público, antes da fábrica fechar, porque a gente sabe que depois que a fábrica fechou, você vai ter que socorrer emergencialmente aquela população, você vai ter que criar novos arranjos produtivos, você vai ter que desenvolver novas cadeias, enfim, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Sim. Olha, mais uma vez a gente falando de tempo e tal. Eu acho que a chave é não criar essa dependência. É o antes, porque por mais que a gente conte, a mineração é algo que acontece muito, né? São contratos longos e tal, tá, passa assim, ó, 30, 40, 50 anos, quando você vai ver a cidade ficou dependente e seca a principal fonte de receita. Então, eu acho que é importante que não se crie a dependência de uma cadeia única, que isso é algo fundamental. Se criar, né? Porque a gente sabe que estrategicamente, principalmente para os municípios pequenos, não é fácil ficar atraindo indústrias de vários portos e de vários segmentos. Mas como que você de fato fortalece a cadeia produtiva? A indústria automotiva, ela é uma indústria que ela não vem sozinha para o território. Ela traz uma série de fornecedores de autopeças, ela é uma indústria que ela gera um movimento muito maior do que uma fábrica. Então, como você atrai também outros atores dessa cadeia produtiva para a própria comunidade, e principalmente como você constrói soluções com o território. Isso é uma coisa que a gente vem aprendendo muito e fazendo muito. Todo o território, toda a comunidade, por mais vulnerável que seja, ela tem uma demanda, ela tem uma vocação, ela tem um sonho. E muitas vezes esse sonho, na maioria das vezes, não vai passar por uma grande fábrica na sua comunidade. Mas ela vai passar por um arranjo que valorize a economia criativa, um arranjo que valoriza, a gente tem ouvido muito, mesmo nas cidades, não sei se é uma nostalgia do campo, mas a questão da agroecologia, das hortas urbanas, da produção de alimento nas cidades. A gente tem ouvido muito falar da própria questão da tecnologia da informação, como você cria um hub tecnológico, atrai startup, como você fomenta negócios de impacto social dentro daquela própria comunidade, que surjam ali, empreguem ali, respondam um problema ali. Então, acho que não tem uma solução, eu poderia dizer, olha, essa é a bala de prata e tal, mas eu acho que a Agenda 2030, vou voltar nela, da ONU, de novo, oferece o caminho. A gente tem um ODS, que é o ODS 9, que é o de infraestrutura, de indústria, mas a gente tem outros 16 ODS, né? Pensando que o ODS 18 ele é mais brasileiro, mas a gente tem outros 16 ODS que te mostram o caminho para que você invista em outras frentes, não crie essa dependência e não esqueça que o risco existe e que precisa pensar política pública de Estado e não só de governo, porque é para o longo prazo, e eu acho que esse é o grande problema ainda do gestor público no Brasil. Está sempre pensando nos próximos 4 anos, na eleição, na reeleição, e a gente não faz mobilidade social em 4 ou 8 anos. A gente precisa ser um compromisso de longo prazo, e muitas vezes você não vai estar ali para ver, para sair na foto, mas é importante como gestor público que você pense assim. Vitor Neia, muito obrigado pela participação aqui conosco, né? Muito bom te ouvir. Eu sabia Obrigado. que puxar esses fios aqui difíceis contigo seria mais fácil. Eu acho que você entregou tudo. Muito obrigado. Obrigado, assim espero. Muito obrigado pelo convite, pelo papo. Enfim, eu admiro demais o seu trabalho, o trabalho da Agenda Pública. Agradeço as parcerias que a gente tem feito e ainda vai fazer. Uma conversa difícil, importante, mas espero de alguma forma ter contribuído aí para o debate. Bastante. Bem, eu queria agradecer a você que nos acompanhou até aqui, nos vendo, nos ouvindo, e nos vemos no próximo episódio, no próximo programa. Um abraço. Obrigado a todos que estiveram com a gente. O podcast Territórios Resilientes é uma iniciativa da Agenda Pública, com a minha coordenação, roteiro de Carolina Guimarães e a produção de Ana Mendonça. A edição aqui é do Vitor Rezende, abertura e identidade visual é do Thiago Rocha. Não deixe de nos seguir, estamos no Spotify e no YouTube.